Livro de Josué, capítulo 7, verso 1. Se você achou, acompanha comigo. Se você não achou, pode acompanhar aqui atrás. Mas aos israelitas foram infiéis em relação às coisas sagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, ao leste de Israel, e ordenou-lhes: subam, espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envia-lhe 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga. Chegaram a matar 36 deles. Então perseguiram os israelitas desde a porta da cidade de Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizestes isso ao seu povo ao atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por teus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas sagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero colocar as nossas vidas aqui na tua presença essa noite. Fala ao nosso coração, ministra sobre as nossas vidas, porque nós cremos que a honra e a glória de tudo que o Senhor vai fazer não é nossa, não é daquilo que podemos fazer, mas a honra e a glória de tudo é do Senhor Jesus. Então eu peço, Senhor, essa noite que o Senhor fale às nossas vidas, ministre e tenha liberdade de se mover sobre nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Nós sabemos, se a gente continuar o texto, nós vamos descobrir que não foi Israel que pecou, foi Acã. A gente vai ver o juízo de Deus sobre a vida e a família de Acã, porque Acã roubou algo que Deus tinha mandado não tocar. É claro que isso é uma outra mensagem, não vou falar sobre o roubo de Acã, mas a verdade é que Jericó foi a primícia. Por isso Deus disse: olha, não toca em nada, porque tudo que está ali é meu e dedicado a mim, então não toque em nada. Mas a Bíblia diz que Acã pega uma capa babilônica, vai embora, leva para sua casa, e a Bíblia diz que por causa do pecado de todos foram julgados. Dá uma olhada para quem está do seu lado, dá um sorriso para ele e diz assim: cuidado com o que você anda fazendo, irmão. O que a Bíblia está dizendo pode ir contra tudo que você já pensou até aqui. Eu quero te dizer essa noite que o pecado de pode afetar todos. O pecado de pode atrapalhar a vida de muita gente. E é por isso que Deus deixou claro que, por causa do pecado de toda uma nação foi castigada. Paulo também fala isso. E eu queria que você abrisse comigo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. 1 Coríntios 11, versículo 17. Entretanto, nisto que vou lhes dizer, não os elogio,
pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisão entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e o disse: isto é o meu corpo que tenho dado a favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é o meu cálice, é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem, e então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há muitos entre vós fracos e doentes, e há vários que já dormiram. Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Fala para quem está do seu lado: eu vou te esperar. Eu vou te esperar. Se alguém estiver com fome, coma em casa. Amém? Quem tiver fome, coma em casa. Para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei mais instruções. Bom, a minha ideia, e o que Deus me trouxe aqui essa noite para fazer, é trazer discernimento, clareza e principalmente intencionalidade nas nossas reuniões. Mais do que uma mensagem que vai mexer com você, eu acredito que isso vá, mas eu quero trazer luz nos lugares onde habita trevas dentro de nós. E não só trevas de malignidade, mas trevas de ignorância. Porque a verdade é que, biblicamente dizendo, o pecado de um pode atrapalhar muitos outros de caminharem. A Bíblia chama que os nossos pecados podem ser pedra de tropeço para os nossos irmãos. Por isso, Deus instituiu, através da pessoa de Jesus, o rito da ceia. Para que o rito da ceia não seja simplesmente um rito em si mesmo, mas que o rito da ceia venha carregado de um espírito de unidade. Para que eu e você, quando ceiamos juntos, a gente possa discernir que a sua vida tem impacto sobre a minha, e a minha tem impacto sobre a sua. Porque existe um espírito contemporâneo na nossa realidade hoje, o espírito do tempo, que faz a cada dia mais que sejamos mais egoístas. Paulo diz isso no livro de Timóteo, que à medida que o tempo vai passando, os homens vão ficando mais egoístas, jactanciosos, orgulhosos, amantes de si mesmos. E a Bíblia está dizendo que é exatamente contra isso que a ceia do Senhor foi instituída. É debaixo de um espírito de unidade é que nós ceiamos. A ceia não é ceia sem comunidade. A ceia não é ceia sem unidade. A ceia não é ceia se nós ceiamos simplesmente porque existe um pão e um vinho entregue nas nossas mãos. A ceia só é ceia, e uma ceia sagrada, porque instituída por Jesus, quando nós entramos no rito com o coração entregue, não só a Cristo,
mas a família de Deus na terra. Quando o nosso coração não se dobra para a família de Deus, quando os desafios cotidianos da família de Deus não nos comove, não nos mexe, não atrapalha, não nos comove, existe alguma coisa errada. Eu não estou aqui dizendo para fazer justiça social, não é isso. Não é aquele discurso de fazer caridade, até porque isso é importante. Mas a minha preocupação como pastor não é sobre a justiça social apenas. Isso está acontecendo, isso vai acontecer, e Deus vai levantar homens para trazer justiça no nosso país, em nome de Jesus. Mas a questão é o que nós como igreja podemos fazer para que as pessoas que estão marginalizadas, para que as pessoas que estão às margens da igreja, do mundo, da sociedade, o que nós podemos fazer? Essa semana foi uma semana bem pontual na minha vida com relação a esse tema. Eu disse, durante a semana uma pessoa me mandou uma mensagem pedindo para ir orar por uma criança que estava hospitalizada. Prontamente a gente se dispõe para ir, e fui. Orei pela criança. E quando eu fui no hospital fazer a visita, eu tive que entrar pela capelania, né? Fui como pastor, então eu entrei pela capelania, eu me apresentei para o capelão, subimos, oramos pela criança, glória a Deus, a criança está melhor, glória a Deus por isso. Mas depois dessa oração, a gente desceu, foi conversar, e eu fiz aquela pergunta óbvia: e aí, capelão, como é a rotina de cultos aqui? Porque em dado momento do que estávamos dentro da UTI, orando pela criança, quando logo que saímos, nós fomos quase que alvejados por mães, pedindo, pelo amor de Deus, para que nós orássemos pelos filhos delas. Pedindo, pelo amor de Deus, que tivéssemos compaixão e orássemos pelos filhos dela. Pergunta para quem está do seu lado, quanto que vale uma oração para você? Quanto vale? Talvez para você que está aqui não vale nada. Porque quando oramos, nós nem sequer fechamos os olhos. Quando adoramos, nós sequer nos esforçamos a ficar sobre os nossos próprios joelhos. Mas eu quero te dizer que existe gente pedindo, pelo amor de Deus, ore por mim. Jesus disse, os campos estão brancos, a seara é grande, e poucos são ceifeiros. Eu quero te dizer que existe almas lá fora, clamando pelo amor de Jesus, pela intervenção de Jesus. E eu não estou aqui dizendo, ei, vamos para a rua. Vamos lá para o hospital, vamos fazer. Deixa eu te falar, nós vamos fazer em nome de Jesus. Conversando com o capelão, eu perguntei para o capelão, como que é a rotina das igrejas aqui, até para eu poder aprender. Sabe o que ele me disse? Religiões de matriz africanas fazem visitas ao hospital. Os espíritas fazem visitas ao hospital. Os mormons fazem visita a este hospital. Mas a igreja evangélica sequer põe o pé aqui. Tem alguma coisa errada. Porque a mensagem que nós carregamos é uma mensagem de nos importarmos com os outros. Mas a mensagem não é nós nos importamos com o outro desde que o outro a gente goste dele. A verdade é nós nos importamos com o outro e damos a vida pelos outros. Porque não vivo mais eu. E essa é a mensagem da ceia. É essa rito que transborda na unidade, até porque quando ela foi instituída, estava Cristo sentado na mesa ao redor dos seus discípulos, numa reunião íntima. É essa ceia que é estabelecida para dizer, ei, todo mundo aqui é importante. Sabe quem foi importante? Pedro que negou. Sabe quem foi importante naquela mesa? Judas que traiu. Jesus não fez acepção. Ele sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes. Ele sabia que Tomé ia duvidar dele.
Ele sabia que Judas ia trair ele, e mesmo assim ele partiu o pão e deu para comer. Porque o amor de Jesus, ele está acima das nossas falhas. O amor de Jesus é maior do que os nossos defeitos de caráter. O amor de Jesus, ainda que você tenha um monte de falha, ele te convida a sentar na mesa dele para comer do pão e beber do vinho. Quando Paulo escreve o texto, ele estrutura esse texto dizendo, do versículo 17 ao 22, ele faz uma exortação. Do 23 ao 26, ele dá propósito para a ceia. E ele faz essa exortação dizendo, será que não temos o que comer em casa? Que pergunta! Será que não temos o que comer em casa? Você acha que Paulo queria uma resposta? Essa é uma pergunta retórica. Paulo estava perguntando para as pessoas, ei, acorda, isso aqui não é para você se fartar. E ele não estava falando de alimento. Talvez você está aqui e você veio sentar na mesa, entenda o que eu vou te dizer essa noite. E nunca mais se esqueça disso. Essa estrutura que temos, de pessoas sentadas, um homem em pé falando e pessoas sentadas ouvindo, é porque não se cabe todos ao redor de uma mesa. Porque a ideia de Jesus era colocar todos à mesa, todos os discípulos de Jesus tinham um lugar à mesa. Ainda que fisicamente a gente esteja distribuído dessa forma, espiritualmente existe uma mesa colocada por Jesus para que a gente possa se assentar. A Bíblia diz que lá no céu teremos um banquete, uma mesa para assentarmos. E quem vai estar na ponta dessa mesa? Quem vai estar lá? Jesus. E aí Paulo diz, você veio aqui para se fartar? Pergunta para o irmão que está do seu lado, você veio aqui só para comer? Só para comer? Você só está aqui para comer? E não é comer fisicamente, é comer espiritualmente. Você está aqui só para comer? Você veio aqui consumir? Só se fartar e dizer, uau, eu estou com uma palavra que vai durar a minha semana e agora eu vou bem. O que Paulo está dizendo para eles é, vocês não comem em casa? Não tem pão em casa para comer? Não tem vida com Deus em casa para comer? Não tem relacionamento com Deus em casa para que vocês possam chegar aqui, para que eu possa chegar aqui e não só me fartar, mas para que eu possa transbordar na vida do outro aquilo que eu tenho me alimentado, para aquilo que está em mim possa servir de alimento para quem está do meu lado, porque quem está do meu lado importa. A verdade é que a vida contemporânea nos ensinou, a vida pós-moderna nos ensinou, eu venho no domingo e eu preciso ouvir um louvor de qualidade, eu preciso ouvir uma palavra de qualidade, eu preciso ter uma experiência de qualidade para que eu possa voltar. Mas o que Cristo está nos ensinando é, você não tem pão em casa para comer, para quando chegar aqui não ter ninguém sentindo falta? A exortação de Paulo continua viva à igreja de hoje. A exortação de Paulo continua dizendo, ei, tem pão para você lá no seu secreto. Amém? Fala para quem está do seu lado, está um silêncio. Está um silêncio. Tem pão no secreto, tem pão para você comer lá quando você dobra seu joelho e diz, Senhor, fala comigo. É claro que a gente está aqui e a gente celebra, o Dadá falou isso agora, dizendo, o culto do domingo passado, glória a Deus. Nós queremos viver isso sempre, mas sem maturidade. Talvez você não orou a semana inteira, esperando que aquela mesma onda de glória viesse aqui agora, para eu me alimentar de novo. Deus está dizendo, deixa eu te explicar uma coisa, todas as vezes que Deus libera glória, Deus também libera julgamento. Deus libera glória, e depois Deus vem olhar, conferir o que você fez com a glória dele. E o que Deus está olhando para as nossas vidas hoje é, ei, cadê o que você recebeu semana passada? Você transbordou na vida de quem? Ou você veio só comer de novo? Não tinha comida em casa? Fala com o seu irmão,
tem comida na sua casa? Tem comida em casa? Amém? Quem está feliz aqui hoje? Aí Paulo diz, olha, versículo 23, agora ele entra no texto dizendo, o que eu recebi do Senhor Jesus, eu também vos entreguei. Ou seja, Paulo não é um homem que veio receber, mas Paulo se coloca numa posição de que o que eu recebi, eu também dou. O que eu recebi não serve só para me fartar, o que eu recebi também serve para transbordar na vida do outro. Davi entendeu isso, ele diz, tua vara e o teu cajado me consola. Colocas-me numa mesa na presença dos meus inimigos e faz o meu cálice. Para que a cálice transborda? Para desperdiçar? Não. Para que os seus inimigos vejam que você tem uma porção que transborda até na vida deles, se o Senhor colocar sobre você. O transbordar de Deus não é exagero, é justiça. É para que você receba e compartilhe com quem está do seu lado e precisa de ajuda. Esse é o transbordar de Deus. O transbordar de Deus não é acúmulo. O transbordar de Deus é compartilhamento. Amém? Então ele diz, o que eu recebi, agora eu também dou. E essa é a mensagem de cumprimento. As pessoas dizem, nós temos que ceiar, porque todas as vezes que a gente ceia, a gente lembra que Jesus vai voltar. Sim, mas com qual espírito? Porque Jesus também disse, o mundo vai conhecer os meus discípulos pelo amor que eles têm uns para com os outros. Não é pelo rito, não é pela doce expectativa do retorno, mas é pelo espírito de unidade que os leva a ceiar juntos em comunhão. Não é porque fazemos, mas o espírito pelo qual fazemos o que fazemos. Porque se fazemos com objeções ou com intransigências uns para com os outros, é melhor não fazer. E não é só ceiar, a Bíblia também fala de quando formos ofertar, que a gente se lembre se tem algo contra um irmão, que se tiver, Jesus diz, pega a tua oferta, bota no bolso, conserta, e depois você volta e apresenta. Não foi isso que Jesus disse? Então a mensagem do reino de Deus não é uma mensagem para você vir e cumprir um rito. A mensagem do reino de Deus é para que você possa vir com um espírito pronto para celebrar o rito. Você pode batizar 10 vezes. Eu conheço gente que já batizou uma porção de vezes. Mas se você não nascer de novo no seu espírito, você vai cumprir o rito muitas vezes e não vai se encontrar em Deus, porque o rito sem um espírito pronto não vale de nada. Então Paulo diz, ceiamos juntos, mas a exortação é com o espírito de unidade. E aí ele diz no versículo 27, ele diz uma coisa interessante, ele diz, aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para sua própria condenação. Paulo está aqui declarando juízo, sentenciando quem come e bebe indignamente, sem perceber o retorno de Jesus? Não, sem discernir o corpo de Cristo. Dá uma olhada para o seu irmão, pergunta para ele, quem é o corpo de Cristo? Sou eu e você. Fala para ele, sou eu e você. Somos nós dois. Todos nós somos o corpo de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo que um homem e uma mulher que come e bebe sem se interessar por esse corpo, come e bebe para sua própria condenação. Paulo está dando sentença de juízo. É sério o que nós estamos falando aqui, irmão. É sério. É importante. É real o que Paulo está dizendo. Se você cumpre um rito e não está preparado para esse rito, e eu não estou aqui dizendo para você, nós vamos cear daqui a pouco, eu não estou dizendo para você que você está sendo impedido, eu não estou te colocando medo, até porque essa não é minha intenção é que você ceie sim, mas eu preciso que você tenha consciência espiritual do que é a ceia real. Porque quando você faz algo sem entender, você não desfruta dos privilégios daquilo que você está fazendo.
Se você come e bebe sem entender o que é uma família de Deus, você come e bebe e nada acontece na sua vida. Quando você come e bebe, discernindo o corpo de Cristo, dizendo, eu tenho uma família. Eu tenho uma família. Eu posso contar com uma família. Então agora o pão e o vinho se tornam parte do corpo que nos conecta à videira verdadeira. Então Paulo diz, façam um exame. Versículo 28. Façam um exame. Quantos aqui gostam de exames? Um exame nunca é gostoso. Porque o pressuposto do exame é que pode ter alguma coisa errada. Paulo diz, façam um autoexame. O dicionário diz que o exame é alguém que está sendo testado primeiro, para depois ser encontrado genuíno. A palavra imagina um metal, esse autoexame que Paulo diz, a palavra sugere que é um metal testado pelo fogo, cuja cunhagem é examinada, a pureza é examinada, transmitindo tanto o processo quanto o resultado. Nas Escrituras, o termo sempre olha para alguém com relação à aparência, Deus, as circunstâncias, a comunidade, os crentes. A pressão vem de Deus, das circunstâncias, da comunidade ou de si mesmo. Para quê? Para que aqueles que são indignos se afastem, mas os que são verdadeiros sejam aceitos por Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus sempre vai colocar na minha vida e na sua vida, para nos testar, uma rusga relacional. Vou dizer de novo. Sempre vai ter um irmão chato no seu pé. Nem um amém? Quantos aqui tem um irmão chato no seu pé? Levanta a mão para mim, para eu poder ver. Então eu quero profetizar sobre a sua vida um irmão chato no seu pé, em nome de Jesus. Não, levanta a mão direita aí que eu quero profetizar sobre a sua vida aí, ó. Recebe aí, Deus vai colocar um irmão chato no seu pé, em nome de Jesus. Pastor, mas eu não tenho um irmão chatão, talvez você seja o irmão chato. Se você não tem um, você pode ser ele. Ai, pastor, mas por que você está falando que eu preciso de um irmão chato? Porque vocês estão rindo, é verdade. É verdade. É verdade. Quem não tem um irmão chato para aprender a se relacionar, é porque talvez seja esse irmão chato que ainda é tão pequeno, que precisa aprender a ser chato para relacionar com as pessoas. Deus sempre vai colocar você em dificuldades relacionais para testar se você vai ser um com esse irmão ou não. Deus sempre vai relacionar você em problemas tão íntimos com pessoas íntimas quanto pessoas que você não conhece. Deus levanta inimigos voluntários que você nem conhece para falar mal de você, para saber se você é maduro o suficiente para discernir o corpo ou não. Deus sempre vai levantar pessoas para que você mate o seu orgulho em prol do nome de Jesus. Para que você olhe para você e diga, o meu foco de amar a Deus é superior ao orgulho de não gostar desse cara. Você está pronto para essa conversa? Vocês estão prontos para essa conversa? A gente se afasta de pessoas que não gostamos. Jesus disse, ore pelas pessoas que não gostamos. A gente afasta das pessoas que não gostamos. Jesus disse, se te pedir a capa, dá a túnica. A gente despreza as pessoas que não são compatíveis. E Jesus te der um tapa no rosto. Faça o quê? Vira a cara e dá ao outro lado. A igreja aprendeu a ser centrada nas suas compatibilidades. Nós achamos que gostamos das pessoas porque somos compatíveis, mas a ideia do cristianismo é: nós não nos conectamos por causa da nossa compatibilidade, nós nos conectamos à cruz do Calvário. O que nos conecta não é nossas virtudes, o que nos conecta é Cristo. Então eu posso não ser compatível o que eu gosto com você, mas não é por isso que eu não deixo de te amar,
Porque o que nos conecta é uma cruz e não aquilo que são os meus gostos pessoais. Fala para o seu irmão, está um silêncio aqui hoje. Paulo diz então que por não discernir o corpo, é por isso que existem pessoas fracas, doentes, e poucos não são os que dormem. A palavra fraco aqui são pessoas, a palavra fraco aqui é inexpressivo, irrelevante, incompleto, sem recursos necessários. Paulo está dizendo que uma pessoa que não discerne o corpo é uma pessoa incompleta, irrelevante, não tem todos os recursos que precisa para cumprir o seu chamado. Ou seja, se eu não aprendi a me relacionar com as pessoas em Jesus, eu não consigo atingir o propósito de Deus na minha vida. Se as pessoas não se conectam comigo por causa de Jesus, então eu não consigo me conectar ao propósito de Deus na minha vida. Porque aquilo que você precisa, eu tenho. E o que eu preciso, você tem. Amém? Aí ele diz, não é só fraco, mas doentes. Tem gente doente. E a palavra doente aqui não é só uma intoxicação, mas é algo crônico. Há doenças que não vão embora. Sabe o que a Bíblia chama de doença também? Amargura. Tem pessoas que se deram mal com relacionamento com outras pessoas e adoeceram. E não conseguem se conectar, então aquilo não vai embora. As coisas que te fizeram não vão embora se você não se conectar novamente com a videira que é Jesus. Não se conectar com a videira que é a igreja junto com Jesus. Não se conectar ao corpo. Por isso que Jesus diz a sua cabeça, mas existe um corpo. E nós precisamos estar conectados ao corpo. Por quê? Porque senão você não tem saúde. Você está vivendo a sua vida e existem coisas que só vão embora quando você conectar a sua vida com outras pessoas. A Bíblia diz também que existem pessoas que estão dormindo. Uma pessoa dormindo é incapaz de reagir. Uma pessoa que está dormindo não consegue reagir a qualquer tipo de problema. Por isso Paulo está dizendo, uma pessoa que não entende o corpo de Cristo, nem na sua própria vida ele encontra respostas. Nem para você mesmo você encontra respostas. Vocês estão entendendo a necessidade de estarmos conectados uns com os outros? E é por isso que Jesus instituiu a ceia. Jesus não instituiu a ceia para a gente ter um culto solene de ceia. Jesus não instituiu a ceia para você dar um riso, um abraço, comer um pedaço de pão e trocar o cálice. Não foi por isso que Jesus fez isso. Jesus disse, vocês vão ceiar, mas vocês vão ter tudo em comum. Tem como a gente ter tudo em comum? Não. A gente tem como ter tudo em comum se a gente olhar para Ele. Por isso que Paulo está dizendo, ei, acordem, porque as suas reuniões, porque o culto, porque as coisas que estão sendo feitas não estão agradando a Deus, porque nós viemos consumir. E Jesus está dizendo, ei, não é para isso que vocês se reúnem. Vocês se reúnem com o único objetivo de compartilhar. Amém? Você pode até ser bem resolvido individualmente, mas se você não tem a percepção do corpo de Cristo, seu propósito está travado ainda. Paulo fala nos capítulos subsequentes de Coríntios, como que nós podemos ajudar verdadeiramente os nossos irmãos. 1 Coríntios 12, 13, 14, 15 e 16, ele fala sobre dons, sobre ajustar o meu lugar no corpo, sobre ajustar a minha alma e sobre ajustar o meu chamado em Deus. Ele diz, você vai conseguir ajudar as pessoas se você entender o seu dom, o seu lugar no corpo, se você entender o ajuste na sua maturidade, na sua alma e o seu chamado profético. Se eu e você temos boa comunhão com os irmãos, nós estamos avançando no propósito do chamado de Deus para as nossas vidas.
Se nós não temos, você pode mapear a sua vida e verificar se você está avançando nos seus dons, no seu chamado, na sua maturidade da alma. Pode escolher, pode mapear, pode fazer o teste. O que vai determinar na minha vida e na sua vida o nosso avanço de maturidade é o quanto nós aprendemos a nos relacionar com as pessoas sem nos frustrarmos com as mazelas, com os defeitos dela. Dá uma olhada para o seu irmão e diz para ele: você tem defeito. Pode falar para ele: você tem defeito. Eu também tenho. Mas eu te amo em Jesus Cristo. O nosso problema é que nós criamos expectativas irreais. Nós almejamos uma igreja perfeita, uma família perfeita, um casamento perfeito. E perfeição não existe. Simplesmente não é real a perfeição. Então nós criamos um cenário, nos decepcionamos e não damos a chance de consertarmos. Só alguém maduro sabe que não dá para relacionar com as pessoas com uma expectativa muito grande. Mas isso não impede que possamos nos unir. A sua imaturidade, a minha imaturidade, os meus erros ou os seus, é o que faz o evangelho crescer. Porque como pedra e pedra se afiam, assim será os vossos relacionamentos. Nós somos uma igreja de relacionamentos. Nós levantamos essa bandeira. Essa é a visão que carregamos. E se a gente não entender e formos tratados nessa verdade, vai ser uma bandeira que as pessoas vão olhar e vão rir da gente. Porque, na verdade, as pessoas entram, as pessoas saem, e nós sequer sabemos o nome delas. Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso para ele, pergunta para ele: qual que é o seu nome? Porque talvez ele está aqui e você não sabe o nome dele. Como é que você chama? É inadmissível como igreja, como corpo de Cristo, talvez você está aqui pela primeira vez e tudo bem as pessoas não saberem, mas você está aqui pela segunda, pela terceira, algo errado. Nós como igreja, nos importamos com cada alma que entrar por aquelas portas. Porque não foi Jesus apenas que disse isso, mas nós também dissemos que nós vamos nos importar. Sabe por quê, meu irmão? A Bíblia diz, em Atos capítulo 12, que quando Pedro estava preso, a igreja orou por Pedro. E a Bíblia diz que as correntes de Pedro caíram. Enquanto a igreja... Quando foi que você orou pela vida do seu irmão, não apenas num culto, mas você se lembrou de orar pelas necessidades de alguém que precisava? Quando foi que você tirou um tempo para dizer: Deus, eu não vou te pedir nada? Eu cheguei nesse hospital essa semana, eu orei por aquela criança. Alguém aqui já teve dentro da ala da UTI neonatal? Levanta a mão para mim, quem já teve? Deixa eu ver. Eu quero te convidar a fazer uma visita lá, em nome de Jesus. Quantos aqui têm filhos? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Sabe qual era a minha oração depois que eu saí da UTI neonatal? Foi: obrigado, Jesus, porque não é o Mateus que está lá. Eu quero te agradecer, porque nesse lugar eu vi que eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de sucesso, eu não preciso de nada, nenhum tipo de bem material. Eu só quero te agradecer, porque não é o Mateus que está lá dentro. Só isso eu quero orar por o Senhor. Quando a gente começa a orar pelos outros, e quando a gente começa a se importar pelos outros, a gente começa a ver que os nossos problemas que a gente acha que é muito grande, são ínfimos, irrisórios, e talvez a gente fique com vergonha das orações que nós fazemos. É ou não é? Quando a gente olha para o vizinho, a gente fica com vergonha das reclamações que nós fazemos. Por isso Pedro estava preso e a igreja estava orando. Então existem algemas e cadeias que só caem das nossas vidas se nós estivermos conectados a uma família. A Bíblia diz que quando
Em 2 Samuel, Davi mata alguns outros gigantes. E a Bíblia diz que um dos outros gigantes que foram se levantar contra Davi, os seus amigos o mataram. Sabe o que isso quer dizer? Que existem gigantes que se levantam contra você, que se levantam contra você, mas não é você que vai derrubar. Existem gigantes que se levantam, que amigos, vão vencer no seu lugar gigantes que foram levantados para você. A pergunta que eu quero fazer é: quem tem um amigo aqui hoje que está disposto a enfrentar as suas guerras? Quantos aqui têm amigos que estão dispostos a lutar suas próprias guerras? Não as suas pessoais, mas lutar outras guerras de outras pessoas. Pastor, eu não tenho ninguém, então talvez você também não está lutando a guerra de ninguém. A Bíblia diz que Moisés estava no alto de uma montanha e Josué vencia a batalha enquanto Moisés estava com as mãos estendidas. Mas Moisés se cansou e as mãos se abaixaram, o povo começou a perder. A Bíblia diz que Josué, Arão e Ur levantaram as mãos de Moisés e seguraram as mãos de Moisés para que Moisés ficasse com as mãos estendidas e Josué ganhasse a batalha ali. Tem batalhas que eu e você só vamos ganhar se tiver alguém que levante as nossas mãos. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você já está disposto a levantar a mão de alguém para vencer uma batalha? Ou você só quer alguém que levante as suas? Pastor, o senhor não sabe da minha vida, eu estou com tanto problema. É verdade, eu acredito. Mas se você não for uma ponte, você pode ser uma barreira. Se você não se colocar na brecha, não vai haver ninguém para colocar na brecha por você. Se você não der o primeiro passo, não espere que alguém dê o primeiro passo. E assim, nós chegamos à ceia, à Santa Ceia do Senhor Jesus. Nós chegamos à Santa Ceia do Senhor Jesus com um rito. Ou chegamos na Santa Ceia do Senhor Jesus com o coração confrontado em dizer: Deus, eu não estou fazendo nada. Eu só estou importando com o meu emprego, com o meu dinheiro, com o meu filho, com a minha filha, com os meus problemas. Ou a gente chega à grande ceia do Senhor e diz: Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor está abrindo os meus olhos e eu quero mudar de vida a partir desse ponto. Eu quero parar de reclamar, eu quero começar a fazer alguma coisa pelo corpo de Cristo, no qual eu também estou inserido. Sabe, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, com muito amor e com muito zelo. Talvez você está aqui e você de alguma forma serve a casa do Senhor Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe para quem você está servindo? A pessoa de Jesus. Ainda que você faça um monte de coisa e as pessoas te aplaudam, está aqui o Bijou, a Joyce, a Dé cantando aqui. E sabe o que acontece? Tem muita gente que chega aqui e quando alguém que... Eu já ouvi isso algumas vezes, as pessoas: ô pastor, me avisa quem é que vai cantar no domingo, porque se for aquele irmão, eu não vou não. Já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Eu repreendi o diabo em nome de Jesus na cara do irmão. Eu repreendi o diabo na boca do irmão. Repreendi. Mas você acredita que tem gente que fala isso? Você acredita que tem gente que fala assim: não, eu fui na igreja, eu ouvi o pastor, não falou crá com cré. E sai daqui criticando. Eu vou te contar uma coisa, irmão. Com todo amor. Talvez a palavra não foi para você, mas você está olhando tanto para você que você se esqueceu que talvez alguém que está do seu lado podia estar recebendo. Talvez você está aqui servindo e alguém falou alguma coisa que você não gostou. Pergunta para o seu irmão que está aí do seu lado: está confortável a cadeira que você está sentado? Está confortável? Olha para quem está atrás de você, pergunta: está confortável? Está confortável, não está? A Clarice está ali gritando. E é uma delícia ouvir o gritinho da Clarice, ou não é?
Agora deve ter mais ou menos, uns 30 meninos ali dentro. Deve ter uns 30, Pedrão, tem uns 30. E quantos voluntários tem lá dentro? Tem uns 20? 12 voluntários. Tem 12 irmãos que só vão conseguir ouvir o que está sendo pregado amanhã no YouTube. E você sabe que nunca é a mesma coisa. Mas eles abriram mão de estar aqui sentado no conforto da sua casa. Muitos deles nem filhos têm. Estão lá servindo. Sabe por quê? Eles não estão servindo você. Eles estão servindo Jesus. E sabe quem vai dar o pagamento disso? Jesus. E eu quero te dizer uma coisa: pare de reclamar daquilo que você escolheu fazer. Se você não gosta do que você está fazendo, pare de fazer. Mas quando você murmura por aquilo que você está fazendo, você está amaldiçoando o corpo de Cristo. E eu quero te dizer que o pecado da sua amargura e da sua reclamação podem atingir todo mundo. Mas eu quero dizer para você que se você entender isso que eu estou dizendo aqui agora, e abrir o seu coração, mais uma vez, para o corpo de Cristo, Jesus pode te surpreender. Fala para o seu irmão, Jesus vai te surpreender. Jesus vai te surpreender. Talvez você está aqui, e as coisas não foram do seu jeito. Mas lá na sua casa, quando você dobrar o seu joelho, vai ter fartura de pão para você. Vai ter fartura de pão. Talvez aqui hoje, pastor, eu não queria mais. Mas eu quero te dizer, se você abrir seu coração, quando você chegar lá na sua casa, vai ter um banquete para você comer, para você cear. E Deus vai fartar você de palavras, de promessas e de bênção na sua vida. Você crê nisso comigo? Então eu queria que você ficasse de pé para que a gente pudesse orar.